No Conselho Tech de hoje você vai aprender a como escolher um bom notebook para 2024. Se você não tem nenhuma experiência com notebooks, eu vou te fornecer todas as informações que você precisa antes de fazer a sua compra. Desde explicações sobre processadores e placas de vídeo, até mesmo a quantidade de RAM e o tipo de tela para sua necessidade de uso. Então fique até o final do vídeo que eu vou te guiar para você conseguir encontrar o seu notebook dos sonhos. Antes de tudo, eu preciso te contar uma história rápida que acontece quando você não tem conhecimento e vai comprar um notebook. Imagina você acordando animado para comprar um notebook novo, você entra na loja e um funcionário super simpático te recebe. Olá, bom dia, como que eu posso te ajudar? Então, eu tô precisando de um notebook potente para trabalho e para jogar. Ele logo te recomenda um modelo específico, você olha para o notebook, nota a placa de vídeo com algo MX e pensa, nossa, esse aqui deve ser bom, hein? E sem nem comparar os preços em outras lojas ou na internet, você vai e compra. Chega em casa, instala todos os programas e jogos, mas aí vem a decepção. O desempenho nos jogos é horrível e os programas ficam travando ou demoram uma eternidade para renderizar. E o pior é que você ainda acha que fez um bom negócio. Porque seja honesto, você não entende muito sobre notebooks. Você nem sabe se o processador é bom, se a placa de vídeo vai rodar os seus jogos ou se tem memória RAM suficiente. A verdade é que você poderia ter comprado um notebook muito melhor pelo preço que você pagou, mas acabou levando para casa uma bomba que nem atende às suas necessidades. E como não comparou os preços com outras lojas ou na internet, acabou pagando bem mais caro do que o normal. Mas calma que eu tô aqui para te ajudar e evitar esse tipo de situação. Para resolver isso é bem simples, você precisa entender um pouco mais sobre os componentes que vai em um notebook, como processadores, placas de vídeo, memória RAM, armazenamento e o tipo de tela. E é exatamente isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, mas antes vamos abordar alguma coisa muito importante. Algum dia você já se perguntou qual que é a melhor opção, um notebook ou um computador? Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Se você está com um orçamento definido e está querendo economizar, vale a pena escutar isso que eu tenho para falar para vocês. Vamos supor que você tem até R$3.000 para gastar. Nessa mesma faixa de preço, um computador vai ser muito mais potente do que um notebook. Isso acontece porque a engenharia por trás dos notebooks é bem mais complexa. Como as peças precisam ficar bem mais compactas e são bem mais pequenas, consequentemente elas são mais caras. Então é normal que você veja notebooks com as mesmas configurações de um computador saindo bem mais caro. Mas se você precisa ficar carregando o seu computador para lá e para cá, adquirir um notebook vai fazer total diferença na sua vida. Agora vamos falar sobre o propósito de uso de um notebook. É importante ter isso claro desde o começo. Vamos dividir isso em vários cenários. O primeiro cenário que a gente tem é um notebook para jogar. Se você é um gamer, a cereja do bolo sem dúvidas é a placa de vídeo. Claro que o processador é muito importante, mas para jogos não precisa ter o mais potente. Agora você imagina um segundo cenário que a gente vai usar esse notebook para atividades que demandam um alto desempenho, como por exemplo modelagem 3D, edições de vídeo e até mesmo renderização. Aqui o processador vai ser o grande protagonista, mas você também vai precisar de uma boa placa de vídeo para dar conta do recado. E aliás, falando em placas de vídeo, você já parou para pensar por que ela é muito crucial na renderização? Deixa eu tentar explicar para vocês da forma mais simples possível. Até alguns anos atrás, os motores de renderização dependiam muito dos núcleos dos processadores, mas agora a maioria desses motores utilizam da placa de vídeo para ajudar na renderização, o que torna o processo ainda mais rápido e eficiente. Pensando no primeiro e no segundo cenário, a vida útil da bateria pode ser um desafio devido ao alto consumo de energia. Nesses casos que você for usar um alto desempenho, recomendo você deixar o seu notebook na tomada. Pensando no terceiro cenário, é para você que quer comprar um notebook para realizar tarefas mais simples, como por exemplo estudar. Aqui eu acho uma das coisas mais importantes é você ter um notebook com uma bateria que dura bastante. Agora que já abordamos todos esses cenários, vamos partir para os componentes para você entender um pouco mais do que é importante em um notebook. Quando você está procurando um notebook para comprar, é normal você ver nomes como i5, i7, Ryzen 5, Ryzen 7, mas afinal, o que esses números e esses nomes significam? Esses são modelos de processadores que você vai encontrar em notebooks atuais. Agora você pode ter visto algumas letras e números ao lado desses processadores. Isso está querendo dizer para nós que esse processador é da 11ª geração, mas não deixe se enganar por esse número, porque o desempenho nem sempre aumenta de geração para geração. Agora vamos trazer isso um pouco mais para a nossa realidade. Aqui está o truque, olhe para a letra no final, como por exemplo H, G1, G7, Y ou U. Essas letras são muito importantes na hora de escolher o notebook certo. Os processadores com a letra U no final são perfeitos para você economizar energia. Já os com a letra Y são ainda mais eficientes e economizam bem mais energia. E quando a gente vê G1 ou G7 no final,
isso quer dizer sobre a potência da placa de vídeo integrada. Se você está procurando um computador para alto desempenho, processadores com H no final são uma ótima escolha. Digamos que você está procurando um notebook com um processador 12900H. Uma rápida pesquisa no Google você vai achar vários modelos disponíveis com esse processador. Bom, e como que a gente pode comparar todos esses processadores? Com uma rápida pesquisa no Google a gente vai estar entrando nesse site que está aparecendo na tela. Aqui a gente pode comparar o desempenho de renderização dos diferentes processadores. Mas lembra que o processador é só uma parte da escolha do nosso notebook. A gente tem que ficar atento a outros detalhes, como por exemplo a placa de vídeo. Quando se trata de escolher a placa de vídeo para o seu notebook, a gente tem duas empresas gigantes no mercado. Se você ver nomes como RTX, GTX ou Quadro no nome, é uma placa da NVIDIA. Porém, se tiver RX no começo do nome, isso significa que é uma placa da AMD. Mas como que a gente vai escolher entre uma ou outra? Eu vou te mostrar agora. As placas RTX da NVIDIA são conhecidas por suas tecnologias, como por exemplo a Ray Tracing e a DLSS, que proporcionam imagens incrivelmente realistas. Se isso for muito importante para você, escolha uma placa NVIDIA RTX, porque as placas AMD ainda não funcionam muito a tecnologia Ray Tracing. Mas como que você pode comparar uma placa de vídeo com outra? Em relação a isso é bem simples, quanto maior o número, maior o desempenho. Como por exemplo uma 3080 é bem superior a uma 3060. Mas e se tivesse uma lista completa para analisar placa de vídeo por placa de vídeo? Bom, basicamente é só você pesquisar no Google lista de benchmarks de GPU de notebook e clicar no primeiro site que aparece. Lá você vai encontrar uma lista de placas de vídeo classificadas pelo seu desempenho. Se tratando de jogos, é sempre importante você priorizar a placa de vídeo. Se você estiver em dúvida entre escolher um notebook ou outro, escolhe aquele que tem a melhor placa de vídeo. Por exemplo, se você está em dúvida entre um notebook com uma 3050 Ti e outro notebook com uma 3060, vai de RTX 3060 que é muito melhor. Principalmente se você está buscando um notebook para jogos ou para trabalhar. Mas lembre-se que você pode usar esse notebook para outras coisas também. Mas você deve estar pensando em casa e em relação aos outros componentes, memória RAM, SSD ou tipo de tela. Eles são muito importantes também, então continua assistindo para você não perder nada para escolher o seu próximo notebook. Quando se trata de escolher um notebook, a quantidade de memória RAM é crucial. Hoje em dia os programas e jogos estão exigindo muita memória RAM, então eu recomendo para vocês fortemente um notebook com pelo menos 16 GB de RAM. E olha que daqui a uns anos você talvez precise fazer um upgrade, hein? Eu particularmente já enfrentei muitos problemas com memória RAM, principalmente quando trabalhava com edições de vídeo com programas como o Adobe Premiere, e é muito frustrante quando você está no meio da edição e seu computador dá problema por memória RAM insuficiente. Por isso que é importante você ter um mínimo de memória RAM no seu notebook para você não passar por essa situação. Você deve estar se perguntando aí em casa, será que 16 GB de RAM são necessários realmente para jogos? Bom, tecnicamente não, mas se você precisar de mais desempenho no seu computador e para executar atividades multitarefa ou de renderização, você vai ter que colocar mais RAM depois. Mas se você está começando e está pensando em economizar, 16 GB de RAM já é suficiente. Já dá para você executar várias tarefas ao mesmo tempo e aquele programa mais exigente. No entanto, se você está pensando em investir em um notebook a longo prazo, vale muito a pena você investir em notebooks com 32 GB de RAM ou com memória RAM expansível. Isso vai permitir que seu notebook aguente futuras atualizações dos softwares que você usa e daqui a uns anos ele não vai estar tão defasado assim. Então é sempre bom lembrar que antes de você escolher o seu notebook, nunca subestime a quantidade de memória RAM. Invista seu dinheiro com sabedoria. É muito importante também você olhar se o notebook ele tem memória RAM expansível, porque assim você consegue fazer futuros upgrades e não vai ter dor de cabeça depois, hein? Agora falando um pouco mais sobre armazenamento em notebook, hoje em dia não dá para ignorar um bom SSD. A minha dica que eu tenho para vocês é investir em um notebook com pelo menos 1000 TB. Eu vou explicar para vocês agora o porquê. Com o avanço dos jogos e os programas modernos, os arquivos têm aumentado cada vez mais o seu tamanho. E acredite em mim, menos de 1000 TB pode ser que você vai passar perrengue com o seu notebook. E você com certeza não vai querer toda hora ter que ficar deletando seus arquivos para baixar um novo jogo ou um programa. Lógico que vale a pena garantir o máximo de armazenamento possível. Se por exemplo o seu notebook tiver 1 TB de armazenamento, melhor ainda, porque assim você vai conseguir armazenar seus arquivos, programas e jogos favoritos. Então antes de fazer a sua escolha, leve em consideração o tamanho do SSD. Isso significa sem preocupações com armazenamento e sem preocupações no futuro. Continue acompanhando o vídeo porque ainda não acabou. A dica que eu tenho para você agora é a escolha do tipo de tela do seu notebook. Para os gamers, uma boa taxa de atualização é essencial para se sair bem nas partidas. Para jogos eu recomendo um notebook com no mínimo
mínimo 144 Hz de taxa de atualização. Isso vai garantir que a sua tela atualize com precisão e rapidez, te dando uma vantagem gigantesca no competitivo. Por outro lado, se você trabalha com edição de fotos ou vídeos, a precisão das cores é fundamental. Procure por notebooks que atendam o padrão de cores NTSC ou sRGB. Quanto maior o percentual desses padrões, mais saturadas as cores e mais precisas elas vão ser exibidas na tela. Outra escolha muito importante é o tipo de painel que é feito à tela. IPS, VA, TN são tipos de painéis LCD muito utilizados nas telas atuais. Cada uma dessas telas possui suas características únicas. Vou fazer um comparativo aqui para você fazer a escolha certa na hora de comprar o seu notebook. Os painéis TN são conhecidos por sua rápida resposta, ideal para jogadores que valorizam um tempo de resposta baixo. E para quem é bastante competitivo em games, o painel TN tem o melhor tempo de resposta. E também por conta da estrutura dos seus cristais serem torcidas, ele permite bloquear a luz de fundo com bastante eficiência. Os painéis VA oferecem um ótimo contraste. Isso resulta em pretos mais profundos, sendo a tela ideal para reprodução de vídeo. Para quem valoriza um bom contraste e custo-benefício, o painel VA é a sua escolha. No entanto, painéis IPS são extremamente reconhecidos pela sua reprodução precisa das cores e o amplo ângulo de visão. E é o tipo de tela perfeita para profissionais que procuram um notebook para trabalhar e precisam de cores mais reais. Encontrar um notebook que combine todos esses recursos pode ser uma tarefa difícil, hein? Mas para facilitar a sua vida, eu separei os melhores notebooks do momento. Vou estar deixando aí na descrição com os melhores preços e bem separadinho para você conferir. Com essas dicas em mente, você vai estar mais do que preparado para fazer a escolha do notebook perfeito para atender às suas necessidades. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos desse por aqui, se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Vou deixar aqui na tela esse vídeo para você assistir. Espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!